Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez. Manuel Israel vos conservo em Cristo Jesus, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Bem, agora vamos falar sobre escolhas e tipos de escolhas. Vamos nos assentar no livro de Gênesis, capítulo 24, versículos 1 até versículo 67. Agora, é claro que desta vez nós vamos ler, são vários versículos, o Amado poderá dar sequência, né, da leitura aí na sua casa. Eu somente vou fazer menção dos pontos essenciais. Ok, a primeira coisa que eu gostaria para os amados que estão me acompanhando, né, tivessem em nota, é o seguinte: não existe mulher perfeita para um homem casado. Também não existe homem perfeito para uma mulher casada. Mas o que existe é escolha certa ou então escolhas erradas. Muita gente, por medo de fazer escolhas erradas, né, ou de escolher errado, então eles vão orar: Deus me dá uma mulher, Deus me dá um marido. Eu quero dizer abertamente, sem medo de errar, estou na doutrina, Deus já não dá mais mulher para um homem casado. O único homem que Deus deu mulher para casar foi Adão, o marido de Eva, que mesmo na perfeição achou defeitos na Eva. Então Deus já não dá mulher para um homem casado. Bem, se Deus já não dá, então o que é que Deus faz? Deus indica, Deus pode indicar. No texto de Gênesis 24, de 1 a 67, a Bíblia fala que depois da morte de Sara, Abraão ficou triste, mas foi Isaac que ficou mais triste ainda. Então Abraão pensou em procurar uma mulher para seu filho Isaac. Manda o seu servo, nós conhecemos a história, e o servo foi atrás da mulher para Isaac. Mas nesse texto aqui existem algumas indagações. Nós podemos nos perguntar: mas se Deus mandou Abraão para sair da terra dos seus pais, da sua parentela, por que ele manda o servo para voltar lá para buscar a mulher para Isaac casar? É muito simples. Às vezes, enquanto que define um bom casamento não é a mulher ser cristã, mas no casamento é muito importante quando os dois têm a mesma cultura, os dois têm a mesma educação, mesmos princípios e mesmas formas de ver as coisas. Foi esses fatores que levaram Abraão a mandar o seu servo buscar mulher na terra dos seus pais para o Isaac casar. Então, a Bíblia diz: quando o servo vai, né, ele dentro de si orou. Disse: Deus, a mulher que eu pedi para dar água de beber, né, para dar de beber, melhor dizer, os meus animais, essa será a tal mulher. Como ele pediu, Deus então indicou, Deus mostrou. É essa oração que nós vamos fazer. Deus, eu preciso casar, indica uma mulher para eu casar. Eu quero mulher assim, humilde, piedosa, dê características e Deus vai te apresentar. Mas você dizer que Deus me dá e aparecer assim, Deus já não faz isso. Aliás, todas as irmãs em Cristo são filhos de Deus, então são ideais para você casar. Ok. Como estamos a falar de escolhas certas e escolhas erradas, importa dizer que o casamento é uma instituição que Deus estabeleceu. Então o casamento tem modelo. O modelo é qual? É um homem cristão se casar com uma menina cristã. E não um cristão com mundano ou mundana com um cristão. Não vai dar certo. Porque casamento de um cristão com uma mundana até pode funcionar, mas vai funcionar com muita dificuldade. Casamento de uma cristã com um mundano até pode funcionar, mas vai funcionar com muita dificuldade. Casamento de dois mundanos, meus queridos, haverá muito Jesus. A maior parte dos casais que se separam são mundanos, ou seja, não são crentes, não são cristãos, vou dizer. Então, o modelo ideal do casamento é um cristão casar com uma cristã. Então, quando o cristão casa com uma cristã, já serão dois cristãos. E quem são os cristãos? São os filhos de Deus. Logo, o casamento é o modelo da família de Deus. Quando o homem cristão, a mulher cristã, Deus tem autonomia nesse casamento. Deus pode vir manifestar quando Ele quiser. Porque casa dos seus filhos, né? Deus se sente familiar. Agora, casamento de pessoas que não buscam Deus, logo, limitam Deus da sua casa. Casamento de um cristão com uma descrente, também, em parte, limita um pouco Deus. Porque o que acontece? Muitos irmãos que casaram com mulheres cristãs, bem, você que ainda não casou, parabéns, vais fazer tua escolha perfeita, casa com uma irmã cristã. A regra é: casa com teu irmão, casa com tua irmã, como disse o pastor Sadraque, casa com um cristão igual. Ok? Agora, quando um cristão casa com uma mulher não cristã, ou seja, uma cristã casa com um homem não cristão, esse casamento vai funcionar com muitas dificuldades. E o que vai acontecer? Quando o cristão começar a te desrespeitar, você vai dizer: olha,
eu vou chamar um pastor para vir consertar o nosso casamento. Só que o teu marido, como não é crente, não vai dizer, chama o teu pastor, você sabe. Ainda que você dizer, olha, pastor disse para irmos amanhã no escritório falar com ele, ele não vai ir. Por quê? Porque ele não tem respeito do teu pastor, não tem consideração pela palavra de Deus e nem teme da palavra que você teme. Logo, o teu casamento vai ter muita dificuldade. E o que é que acontece? Quando, às vezes em quando, você também se comporta bem como uma boa mulher, mas você sabe que o teu marido está fora dos padrões. E você vai dizer, amor, a Bíblia diz assim, temos que fazer assim, ele não vai seguir. Por quê? Porque ele não teme o mesmo Deus que você teme. Daí então entendemos que, ao fazer a escolha, temos que casar com cristãos iguais, ok? Para que o casamento funcione bem. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios que não temos que nos juntar com um jugo desigual. Vou explicar para podermos entender melhor. O conceito de jugo desigual, isto mostra que quando o homem cristão, mulher não é cristã, haverá um desequilíbrio. O homem vai ser um bom marido de acordo com a palavra, mas a mulher não. O homem vai construir, a mulher vai destruir. É isso que acontece em muitos casamentos e vice-versa. Quando o cristão se esforça, ora, o outro vai dizer, está fazendo barulho, pá, toda hora vai orar por quê? Quando o outro dizer, vou na igreja, amor, vou levar os filhos, toda hora na igreja, hoje não vai. Sabe, começa a ver e dizer justo, porque são julgos desiguais. Por isso, case com um cristão igual. Você que é homem, case com uma cristã. Você que é mulher, case com um cristão. Nós, na antiga aliança, como eu disse aqui há bocado, que Abraão mandou o seu servo buscar mulher para Isaac. Por que o servo voltou na terra de Abraão, onde Deus mandou sair? Por quê? Porque essa mulher teria a mesma educação com Isaac, mesmos princípios, mesma cultura, mesma forma de ver as coisas. Antigamente, nossos antepassados, eles falavam, aconselhavam os seus filhos a se casarem entre eles. Ou seja, muões se casavam com muões iguais, mulhomos com mulhomos iguais, ok? Mussorão com mussorão igual, desculpa a expressão aqui, não sei se é ofensivo ou não. E em muitos desses casamentos chegavam até a velhice. Bem, não estou a dizer que nós temos que se casar, mulher com mulher, não. Estou a dizer, está-se a falar de mesma educação, mesma cultura, mesmos princípios, mesma forma de ver as coisas. Então, você como é cristão, case com o cristão igual. Porque quando você, mulher, estiver a falar com o teu marido na base da palavra, o teu marido vai te entender. Quando o teu marido vai falar contigo na base da palavra, você vai lhe entender. Mas caso contrário, vai dar errado. Por exemplo, vamos supor que você é cristão, casaste com um homem que não é cristão. O homem está te dando a vida cara. Então você vai dizer, pastor, meu marido não me bater, meu marido faz isso. O teu pastor não terá autonomia de repreender o teu marido, até porque biblicamente é erro. Não se repreende quem você não pregou, não exortou, não ensinou. Então o que acontece? Na igreja nós temos 4 processos de ensino da palavra. Temos a pregação, que geralmente é feita para os pecadores. Depois os pregados devem ser ensinados, os ensinados devem ser exortados, os exortados que não ouvem devem ser repreendidos. Então o pastor não pode chamar teu marido que não é crente para lhe repreender, é um grande erro. Daí então torna-se muito, muito importante nós casarmos com cristãos iguais. Você que me acompanha, por favor, você que não fez sua escolha, case com uma menina cristã, menina que ora de verdade, temente a Deus, assim deve ser. A Bíblia diz que no livro de Provérbios 31, quando a mãe do rei Lemuel vai visitar o seu filho, bem, rei Lemuel é rei Salomão, ok? É uma outra linguagem. Quando você vai investigar, vai ver que Lemuel é rei Salomão. Quando a mãe de Salomão vai visitar seu filho Salomão, a Bíblia diz que Salomão era muito rico, tinha possibilidades. Então a mãe não viu o que ele poderia dar ao seu filho, porque a mãe já queria ir, né? Estava se despedindo do seu filho. Então o que ele podia dar? A mãe pensou, se eu dar riqueza, ele já tem. Se eu dar dinheiro, ele... Então o que eu vou deixar para o meu filho? Ele deu um conselho para o então, disse, meu filho, procure casar com uma mulher, virtuosa. E ele até compara, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos domínios. Quer dizer, uma mulher virtuosa vale mais que todas as riquezas. Existem homens que têm muitas possibilidades, mas vivem em inferno no casamento. Por quê? Casaram com uma mulher desajustada. Existem mulheres bondosas, bem carinhosas, mas casaram com um homem que dá vida e carne no casamento. E o casamento agora, em vez de ser felicidade, é um campo de batalha, né? Parece competição. É isso que acontece. Então, você que não casou, case com teu irmão, case com teu irmão. Case com tua irmã, case com teu irmão. Por favor. Deixa eu dizer, como eu dizia, o casamento é uma instituição que Deus estabeleceu, porque do casamento vêm os filhos, ok?
vem os filhos, vem a família, da família está a igreja. Então, se você casa com um cristão igual, logo, já tem uma garantia que todos os seus filhos vão seguir o teu caminho, porque você é crente. A tua raiz será santa. E todos os teus filhos serão bem abençoados, conforme diz, eu acho que Salmo 120, que fala disso. O homem que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Então, case com um cristão igual. Pior nós homens, se você casar com uma mulher que não é cristã, vai sofrer. A Bíblia fala em Eclesiastes 7:26, Salomão comparou a morte com uma mulher. Ele disse, mulher perversa, né? É mais amarga do que a morte. Ok? Então, ele diz que quem for bom diante de Deus vai se escapar dela, mas aquele que não for, virá ser preso por ele. Então, meus amados, por favor, casem com cristãos iguais. Fazem bem vossas escolhas. Mas atenção, se você já casou com um homem mundano, não deixe. A Bíblia diz que você ser cristão, você pode santificar o marido. Se teu marido é cristão, você não é, teu marido pode santificar. Mas também a Bíblia diz, casamento de um cristão com uma mundana, os filhos serão santos. Casamento de uma cristã com um mundano, os filhos serão santos. Mas isso não garante que o homem vai santificar a mulher, ou seja, vai converter a mulher. Porque na verdade quem converte é Deus. Mas já pode ajudar a equilibrar um pouco, mas eu garanto que vão viver muitas dificuldades. Apesar que todo casamento tem dificuldade, mas quando é mesmo julgo desiguais, amados, a luta é maior. Para você compreender esse conceito de julgo desiguais, vou pegar aqui um exemplo que deu o pastor Sadraque. Antigamente as pessoas, quando lavavam a terra, não havia máquinas, eles usavam bois. Então os bois tinham que ter a mesma altura, mesma grandeza, mesma força de trabalho. E metiam um jugo nos dois bois, como eles tinham a mesma corpulência, a mesma força, exerciam trabalhos iguais. Mas se um boi fosse alto e o outro fosse baixinho, o baixinho ia sofrer, porque todo o peso do ato inclinaria no boi mais baixo. É isso que acontece em muitos casamentos. Quando o homem é cristão, a mulher não é cristã, toda a dificuldade da mulher começa a cair no homem. O homem suporta, mas quando vai se cansar, vai começar a voltar na mulher. Isso também acontece com a mulher. A mulher se comporta bem, é cristã. De tanto o homem lhe fazer sofrer, ele também começa a fazer sofrer. Então, o conselho que vou dar para você que me acompanha, que casou com uma pessoa que não é cristã, edifica um altar na tua casa, comece a orar, coloque o teu filho na presença do Senhor, torne a tua casa um lar, um lugar onde Deus possa habitar e possa fazer morada. E acredito que assim você vai conseguir ultrapassar essa situação. Uma vez casado para sempre, como disse um bispo, ele disse que você, quando faz a sua escolha, por favor, agora ama a escolha que você fez. E é assim que os responsáveis devem ser. Por isso que casamento é para pessoas maduras, pessoas responsáveis. Não sai do seu casamento, apesar de se porventura um de seus cônjuges não é cristão como você. Permaneça, insiste na oração. Saiba que quando Cristo voltar, vai lhe recompensar. Primeiro, vai lhe recompensar por ser bom marido ou boa mulher. Depois, vai lhe recompensar por ser bom pai ou boa mãe de filhos. Então, Cristo é bom, Cristo é com todos nós. Acredito que vai lhe ajudar bastante. Não separe-se do teu marido. Deus abençoe. Prometemos voltar no outro vídeo a seguir, onde vamos falar um pouco sobre o namoro.